Sejam bem-vindos, cientistas e outros seres pensantes. Está começando agora o Ciência A, o podcast do LabDaps. Aqui, a inteligência artificial encontra saúde pública. Nesse primeiro episódio, falaremos sobre benchmarks em IA e a recente polêmica da LM Arena. Nosso convidado de hoje é o viajante poliglota, host do podcast IA Sob Controle e Program Manager da Alura, Fabrício Carraro. E aí, pessoal? E aí, na verdade, já tem que fazer, né? É um prazer estar aqui, ser o primeiro convidado aqui do Ciência A. Uma honra. Muito obrigada. Fabiano Filho, médico, doutorando do LabDaps. Prazer aí, pessoal. Vamos falar um pouco sobre inteligência artificial e trazer um pouco a perspectiva da saúde também. E, por fim, mas não menos importante, o professor da Faculdade de Saúde Pública e diretor do LabDaps, Alexandre Chiavegato Filho. Obrigado, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Esse é o nosso primeiro episódio do Ciência A, ou utilizando a numeração das LLMs, o episódio 2.5 Flash Thinking Pro Experimental Preview 3. Então tá. Vamos lá. Para começar, queria agradecer muito a sua participação. A gente é ouvinte do seu podcast e agora eu comprei o seu livro sem querer, não sabia que era seu. Está lá para ser autografado mediante solicitação que está sendo feita agora, por favor. A primeira pergunta é: como é que vocês selecionam os assuntos para o podcast e como é que vocês fazem essa composição entre assuntos técnicos e linguagem mais acessível? É uma ótima pergunta, porque a gente tem um grupo específico de WhatsApp mesmo, eu com o Marcos, né, o outro host lá do IA Sob Controle, e com outras pessoas da Alura, né, o Paulo Silveira, Guilherme Silveira, o Sérgio Lopes, que participavam mais no começo, agora eles estão meio sumidos, mas é um grupinho que a gente tem junto, a gente manda notícias que acontecem naquela semana de IA. Então, da minha parte, eu fico muito atento lá no X, né, no antigo Twitter, seguindo 1 milhão de pesquisadores da área de IA, não só pesquisadores, mas também empresas, né? Google AI, o Anthropic AI, sei lá, OpenAI, e outras menorzinhas também, Ellen AI, as chinesas e tudo mais. Muito focado lá, e também no LinkedIn, de pessoas que eu sigo, que eu sei que tem conteúdo relevante, que compartilham coisas. O próprio professor Alexandre está compartilhando coisas frequentemente, né? Que eu pego e boto lá na pauta. E aí, por outro lado, o Marcos também vai vendo coisas em sites, principalmente TechCrunch, Wrap, né, sites que meio que são hubs de tecnologia que fazem essa seleção e vão publicando sobre isso. E a gente vai compartilhando lá e meio que montando de uma forma colaborativa essa pauta desde a sexta-feira anterior, que a gente termina a gravação do episódio na sexta ali, 10 da manhã, 11 da manhã. Qualquer notícia que venha depois desse final da gravação já vai para o episódio da semana que vem. Então a gente fica meio que jogando tudo lá, e aí na hora de montar a pauta a gente tem o arquivo Notion, né, falando bem na prática mesmo, o arquivo Notion que a gente vai pegando quais a gente acha que vão ser relevantes para o episódio da semana seguinte e quais não. E aí na quinta-feira, mais ou menos, o Marcos geralmente faz uma seleção ali, se tem alguma coisa que eu acho que vale a pena, eu vou colocando, olha, isso aqui é muito importante que esteja, vamos colocar em tal lugar, em tal empresa e tal, junto, né, em qual bloco, de qual empresa, né, o bloco do Google, o bloco de cantinho da China, bloco de não sei o quê, de estudos. E aí na sexta a gente faz um estudo, basicamente, então antes da hora de gravar, a gente pega essa pauta e meio que estuda a pauta para saber, olha, porque tinha coisa que a gente só mandou lá para sem ir muito a fundo, e aí, tipo, na hora, 1h30 antes do episódio, se for uma coisa muito grande, a gente vai estudando durante a semana, claro, né, algum paper que seja relevante, já vai estudando na hora que lançou, tipo, na terça-feira, na quarta-feira, mas coisas que são mais pontuais, assim, a gente pega ali 1h30 antes da gravação do episódio para dar uma leitura um pouco mais profunda sobre aquele tema, né? Se é um lançamento de ferramenta básica, é uma leitura um pouco mais ali de 5 minutos, 10 minutos. Se é uma coisa um pouco mais profunda, aí provavelmente a gente já fez a leitura durante a semana, o estudo durante a semana, e aí de várias formas. Tanto ler o paper de uma forma um pouco mais superficial, se é um paper mais importante, a gente joga no notebook LM, gera um podcast para tentar entender na primeira passada, depois ler realmente o paper. Se for muito grande, obviamente não vai ler 150 páginas do paper, né, mas fazer um estudo ali meio por cima, né, para tentar realmente entender e passar, transmitir esse conhecimento. E é mais ou menos por aí, né? Essa é a base geral de como a gente vai organizando as coisas.
E conectando um pouco assim com essa pergunta, eu queria trazer a sua perspectiva da expectativa que você tinha antes de começar a gravar o IA Sob Controle. Você já era host do Dev Sem Fronteiras, então tinha um pouco aí da pegada do podcast, mas a temática da inteligência artificial tem se tornado cada vez mais quente, e nessa linha a gente vê a comunicação com a inteligência artificial muito importante, né? Como que você vê isso e traduzindo um pouco para o que a gente está tentando fazer aqui também? Boa. Esse podcast foi uma ideia do pessoal lá da Alura, né, do Paulo Silveira, que era o CEO, agora ele virou CVO, de focar a empresa como líderes em IA, porque a gente viu essa mudança, né, essa disrupção que estava acontecendo, a gente falou, olha, isso não vai ser fogo de palha, então a gente tem que estar na liderança disso tudo. A gente já tinha o hipsters.tech, que era o podcast número 1 de tecnologia do Brasil, tinha o Dev Sem Fronteiras, como você falou, que era um pouco mais focado em brasileiros que iam trabalhar fora, e eles começaram a criar esse podcast, e nos primeiros episódios quem tocava era mais o Paulo, junto com o Guilherme Silveira também, né, que o Gui está bem focado nessa parte de data science já há uns bons anos, o Sérgio também. E aí, com o tempo, eles foram mudando, né? Chamaram o Marcos para tocar, e aí eu sempre mandava essas notícias diretamente para o Paulo, até porque eu comecei a mergulhar, eu sempre falo, eu estava na Turquia, morando lá, quando foi a primeira vez que eu soube dos modelos de IA generativa, né? Era o GPT-3 na época, não tinha nem lançado o ChatGPT. Um amigo meu que estava morando comigo lá me mostrou, e a gente começou a usar para aprender idiomas. Só que era muito ruim naquela época, né? Não, sempre alucinava pra caramba, então eu botava turco na frase, eu botava inglês na mesma frase, ou conjugava o verbo da forma errada, porque não tinha a robustez, né? Naquele idioma principalmente. E aí, com o tempo, eu comecei a me interessar mais. Aí lançou o GPT, o Midjourney, comecei a me interessar muito mais e ler por conta própria, né? Então, eu lembro que saiu um artigo, é um artigo barra mini livro do Steven Wolfram, que, tipo, gigantesco, assim, eu li por gosto, assim, falei, nossa, interessante isso aqui e tal. E comecei a falar com isso com o Paulo. O Paulo viu que eu estava muito dentro da área, né? Tipo, lendo por conta mesmo. Ele falou: você não quer ser um dos hosts do podcast? Isso já no episódio 8, alguma coisa assim, 7, 8. E aí ele me trouxe para participar. Primeiramente, meio que uma participação pontual. E aí depois ele me chamou para ser o host, né? O co-host, junto com o Marcos, junto com ele. E aí ele parou de participar e acabou caindo para mim e para o Marcos continuarmos. E a gente começou a mudar, né? Inclusive, eu acho que a gente chamou o professor Alexandre lá atrás, ainda era meio que uma coisa só. Era um episódio de notícias da semana que a gente tentava ficar ali nos 30, 40 minutos, e a entrevista era no mesmo episódio. Então, a gente tentava não passar de 1 hora, notícias mais entrevista, que hoje em dia a gente vê que de notícias está 1 hora e meia, basicamente, né? Também como a área tem evoluído, né? E foi quando a gente viu, e no começo a gente estava até no mesmo feed do Hipsters, depois quando a gente viu que já tinha os episódios do IA Sob Controle estavam tendo até mais acessos do que o do Hipsters, a gente falou, tá bom, então vamos para um feed próprio, vamos separar as coisas aqui, porque já tem uma atração boa. Então foi meio assim que começou a história toda, e quando a coisa meio que saiu eu e o Marcos começamos a ter mais liberdade de escolha, de pauta e tudo mais, aí foi esse momento que a gente começou a escolher, e eu acho que funcionou muito bem ter nós dois, porque o Marcos ele é mais da área da publicidade, e eu sou mais da área técnica, né? Eu fiz engenharia da computação e tudo mais, e eu estava mais interessado até na área técnica da IA, né? Dos algoritmos e dos modelos e tudo mais. Então casou muito bem dele trazer tanto o conhecimento que ele tem em outros podcasts também, né? Já é dessa área há muito tempo, mais da área de produto, vamos dizer assim, do marketing, e eu já mais da área técnica, e funciona bem eu quero, por exemplo, trazer uma coisa de um estudo, de um paper específico, eu vou lá e falo, Marcos, vamos falar sobre isso daqui. Aí ele só dá a introdução e falou, Fabrício, brilha, tipo, vai aí. E aí é porque é a área que me interessa mais. E se é uma área, por exemplo, de legislação, de um produto, coisa de Apple, por exemplo, eu sei que ele sabe muito mais que eu já, tipo, vai aí, Marcos, e você brilha. Então, acabou que casou muito bem, tanto na escolha dos temas, né? A gente já sabe mais ou menos o que cada um vai gostar, vai querer falar sobre, mas, claro, sempre é bom trazer os dois para discutir, né? Tem uma coisa que eu falo, eu trago a minha visão técnica, e ele traz a visão dele que é mais generalista, ou mais de mercado, mais de alguma coisa assim. Então, eu acho que esse casamento é o que mais tem funcionado e bem.
É ótimo. E para quem não conhece, né, para quem veio aqui no podcast por causa do Ciência e não por causa do IA, é o podcast de tecnologia mais ouvido, né, do Brasil. Uhum. Os dois, né, os dois primeiros, não é nem o mais ouvido de IA, o mais ouvido de tecnologia como um Sim. todo. Então, é uma grande inspiração aí para a gente. Sempre foi de altíssima qualidade, né? Eu lembro que há uns anos atrás vocês já estavam falando sobre isso e já estavam trazendo conteúdo de qualidade, né? E eu ouvia o podcast e pensava, nossa, deve ter umas 50 pessoas interessadas ainda, mas eventualmente você 500, eventualmente você 5.000 e eventualmente você 50.000 e de fato vocês têm avançado aí bastante à medida que a própria área vai avançando. Eu queria falar um pouco sobre a área de inteligência artificial propriamente dita, sobre o quanto isso é muito louco, tá? De uma forma bem simples, né? Uhum. No podcast de vocês, né, e no nosso laboratório, né, vira e mexe a gente fica falando sobre coisas do tipo, será que chegamos no AGI, né? O quão perto estamos de AGI? Ou até mesmo, será que o Claude, o algoritmo Claude já é consciente? Ou quando ele vai ser consciente? Como se fosse uma área normal da ciência, Uhum. né? Como se a gente estivesse analisando o pH de uma bactéria, por exemplo. E não é nada normal isso, né? As implicações disso são gigantescas para a sociedade. Mas a gente acaba normalizando isso. Eu queria saber se você pensa um pouco sobre isso, se você para um pouco, às vezes, e pensa, nossa, o que a gente está falando aqui, e quais as consequências disso, e se te preocupa um pouco, né, as consequências enormes e o fato de a gente estar normalizando isso. Eu penso pra caramba, inclusive vindo aqui para essa gravação, estava lendo uma notícia do Dario Amodei, que ele é o CEO lá da Anthropic, né, do Claude, dos modelos Claude, ele falando, então pessoal, a gente não faz a menor ideia de como funciona por baixo dos panos. Ele é o CEO da, tipo, a segunda maior empresa, talvez, ou a terceira maior empresa dessa área. Então é bem interessante esse papo, porque ele acaba caindo muitas vezes num papo bem filosófico, né? Tem a parte técnica, claro, que aí esses caras, né, eu sempre falo lá no IA Sob Controle, eles são até os meus xodozinhos da Anthropic, porque eles são um laboratório que estão tentando focar muito na parte de interpretabilidade, consegui falar, das IAs, né? De ir ali um pouco mais a fundo. Não só no neurônio eles não conseguem ainda ver, mas eles até fizeram o que eles chamam de features, né? Que são meio que combinações ali de neurônios da rede neural, que essas features eles sintam meio que agora conseguindo analisar não por que funciona daquele jeito, mas o que está acontecendo, né? Então eles até fizeram um teste um ano e meio atrás da Golden Gate Bridge, né? Uhum. Que conseguiram meio que forçar o modelo aí sempre, eu tenho o formato da Golden Gate Bridge. Como é que fazer um bolo? Faz um bolo ali com uma ponte vermelha em cima, que é a cor da Golden Gate. Enfim, eles são um laboratório que estão focando muito nisso, mas quando a gente olha para a área em geral, é realmente bem louco. E eu acho que um dos cuidados que a gente deve tomar é não escutar pessoas que não são da área. É um grande cuidado, né? Porque tem muita gente que pode até ser sem uma má intenção, mas a pessoa não sabe, não está ali naquele dia a dia, né? E começa a ser ou uma coisa muito fantástica, tipo, meu Deus, isso aqui é a coisa mais maravilhosa do mundo, ou o contrário, né? O Pedum, que a gente fala muito alto, né? Não, isso vai acabar com o mundo, com o planeta Terra e tudo Existe mais. o terceiro também, que fala que, na verdade, isso é tudo uma bolha e que não serve para Sim, nada e que é tudo exato. inútil. Exatamente. 3 extremos aí. E geralmente a verdade não está em nenhum dos extremos, né? A verdade está no meio ali disso tudo, acaba sendo por aí. Então, primeiramente isso, né? Tenta escutar pessoas da área, e mesmo entre pessoas da área, elas não estão concordando com as coisas. Então, para você ver o quão nova é essa área, né? O quão interessante vai ser também o futuro. Então, a gente vê, por exemplo, um cara como o Ian LeCun, que é o chefe cientista lá da Meta, ele vai falar, ó, a gente está tranquilo, a gente está buscando ali, acho que LLMs já não são o futuro, já está ultrapassado, não vamos chegar em AGI com LLMs, isso meio que está acabando. Eu quero ver a próxima coisa. E eu acho que o Ilya Sutskever, que era um dos caras lá da OpenAI, que até saiu, né, recentemente por não concordar com o Sam Altman, ele é um dos caras que meio que concorda também, aparentemente, que até que abriu a própria empresa, né, a Safe Super Intelligence. Aí você vê um outro cara, que é o Geoffrey Hinton, que é o cara que tem o Pedum altíssimo, que fala, ó, isso aí vai acabar com o planeta Terra e tudo mais, temos que ter muito cuidado. Então, são 2 caras, ou 3 caras, na verdade, que estão ali, pioneiros, e eles não concordam entre si. Então, quem sou eu para ter uma grande opinião forte, né, pelo menos forte sobre o assunto? A gente pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e tenta formar uma opinião própria, mas com humildade também, né? Mas
Não sei se respondeu a pergunta, mas a parte filosófica, né, de pensar sobre isso, sim, a gente para muitas vezes, e a cada notícia, né, você vê o Sam Altman falando que esse ano, 2025, ou começo de 2026, vamos chegar na AGI. Só que ele está no papel dele de marqueteiro, de CEO, de vender a empresa dele. Então, olhar para esses caras nessas posições, o próprio Dario Amodei que falou 2026, 2027, olhar com um pouco de sal, né, para as opiniões que são muito na frente, muito pesadas, talvez, né, ou muito fortes, olhando também qual a posição, qual a possível segunda intenção, entre muitas aspas, que essa pessoa pode ter ali para declarar essa opinião. Mas a minha opinião é que, tipo, é sim, disruptivo pra caramba, e que a gente está no momento que vai mudar, né? Já está mudando, na verdade, mas vai mudar o futuro. E eu fiz até um post recente sobre isso, meio que analisando, né? O modelo O3, que é o mais poderoso, talvez o Gemini 2.5 Pro, enfim, discussões sobre qual é o mais poderoso, lançado hoje, ele é o pior modelo que a gente vai ter de agora em diante, né? Então, imagino daqui a um ano qual vai ser o modelo, ou 2 anos qual vai ser o modelo que a gente vai ter. Perfeito. Antes da gente trocar de assunto, eu gostaria de perguntar para vocês como vocês veem o futuro da inteligência artificial na área da saúde. Assim, então eu acho que a inteligência artificial vai transformar aí todo o momento do contato com o paciente, com o sistema de saúde. Eu acho que a gente vai ter 3 grandes áreas aí de transformação da IA na área da saúde. A primeira já é uma realidade, que é o uso da IA na gestão em saúde. Tá? Coisa que todas as empresas, né, e consequentemente todos os hospitais estão fazendo, é melhorar otimizar a sua gestão. Né? Como, por exemplo, né, otimizar a fila de pacientes, otimizar necessidades de recursos físicos e recursos humanos, por exemplo, quantos leitos de UTI eu vou precisar no fim de semana, né? Depende dos pacientes que eu tenho internado hoje e a predição de qual é o risco desse paciente acabar indo para a UTI, etc. Você consegue estimar aí as suas necessidades de recursos físicos e recursos humanos. Tá? Essa é a primeira fase. A segunda fase, que eu acho que vai ser muito importante, vai ser diminuir burocracias. Tá? Que vai ser a segunda grande área, como, por exemplo, preencher prontuário eletrônico, tá? O que o médico não deveria ficar fazendo numa consulta, né? Olhar para baixo, para o teclado e digitando. Hoje você já tem muitos hospitais nos Estados Unidos e alguns no Brasil já começaram também a usar isso, onde o médico conversa com o paciente, né? O algoritmo ouve a conversa e preenche o prontuário eletrônico. Não faz sentido o médico coletar 2 vezes a informação, né? Uma de forma de voz e outra de forma de digitar. Coleta uma vez só na resposta do paciente suficiente. Né? E o profissional de saúde passa muito tempo com burocracias. É uma grande queixa hoje dos profissionais de saúde e dos pacientes, quantidade de tempo que eles têm que passar preenchendo relatórios, preenchendo prontuários eletrônicos, etc. Isso daí vai cair bastante, vai ser uma grande transformação. Está começando a ser uma realidade. Então, a primeira, gestão já é uma realidade total. A segunda, diminuição de burocracia já começou a aparecer. E a terceira, que é a mais difícil e mais impactante ainda do que essas duas outras, vai ser no auxílio à decisão médica, no auxílio direto à prática clínica. Por que é mais difícil? Porque é muito mais complexo, né? Envolve muito mais informação, muito mais dados que interagem de uma forma muito complexa. Em segundo lugar, é muito mais consequente. Tá? Decisões de vida ou morte é uma área que a gente não pode errar. Né? Então, vai levar mais tempo. É a área que nós, no LabDAPS, trabalhamos, né, no desenvolvimento desses algoritmos, garantir que esses algoritmos vão funcionar em todas as regiões brasileiras. Tá? Esse é talvez o nosso grande desafio hoje. Garantir que vão chegar com qualidade nas regiões onde eles vão ser mais necessários. Tá? E é uma área que complexa, difícil, mas a boa notícia é que coleta muitos dados. Tá? E uma área que seres humanos já fazem. Tá? Então, a gente já sabe que é possível diagnosticar bem doenças, predizer bem o prognóstico dos pacientes. Com esse dados, a gente vai conseguir dar esse auxílio que vai impactar muitas vidas. Então, eu dividiria nessas 3 grandes áreas como um todo. Eu concordo bastante, assim, numa visão mais de médico. Eu vejo muito a inteligência artificial na aplicação de automações, né, e auxílio principalmente na IA para diagnóstico e diagnóstico para imagem. Mas eu concordo muito mais também com essa terceira parte, né? Eu, como médico, muitas das vezes eu vejo alguns diagnósticos e prognósticos que a gente não consegue traçar a olho nu, né? A gente não consegue prever a probabilidade do paciente vir a ter aquele óbito ou aquele outro evento. Então, é uma área que tende a crescer cada vez mais, que a gente já faz aqui no laboratório, mas a gente não pode deixar de mencionar também essa área que o LLM está tornando possível, né? Que é realmente de organizar os nossos documentos e trazer também informações de forma muito mais fácil.
E agora, com os agentes, isso vem muito mais nessa linha, né? De não só organizar, automatizar e trazer reports do meu paciente. Eu consigo enxergar um futuro no qual alguma decisão vai ser feita a partir de um relatório que eu consegui enxergar que o paciente teve aquele evento e foi acionado, né, para um próximo evento, né? Perfeito. Eu acho que eu tenho mais uma pergunta, que é como vocês veem que os tomadores de decisão, os políticos, os gestores em saúde, podem se beneficiar desse desenvolvimento da inteligência artificial? Para mim? Para quem quiser responder essa pergunta. A gente está vendo algumas iniciativas do governo tentando começar a abordar a IA, né? Teve o fundo, né, o PIBIA, tudo mais recentemente, e que é uma coisa interessante, mas o que eu mais vejo por enquanto, são a parte pública, né? Perdão, a parte privada, por enquanto, né, aplicando essas coisas de IA, sistemas como o de agentes, que o Fabiano falou, mas de uma forma governamental também existem essas iniciativas e, putz, isso vai mudar tudo, isso vai facilitar muito a parte tanto da burocracia, que o Alexandre já trouxe, mas também a parte de chegar no usuário final, né, no paciente, no caso da medicina, de aplicar isso em hospitais públicos, por exemplo, no futuro próximo. Só que a gente tem que também ter o cuidado dos modelos específicos para isso, né? A gente falou até recentemente lá no podcast de uma parte da psicologia, que eles testaram modelos da psicologia usados por psicólogos ou pela pessoa, pelo usuário final, mas supervisionado por um psicólogo ali, não a pessoa em casa meio que se automedicando, né? Então, a gente ainda está numa fase do que eu vejo, vocês podem até falar melhor do que eu, mas de testes, de talvez fine-tunings de modelos, para modelos LLMs, né, da IA generativa, não da IA, do machine learning mais clássico, mas quando for fazer isso, né, de uma forma muito ainda fine-tunada, né, para uma tarefa específica, não uma IA que vai fazer tudo, né, um modelo um O3 que vai fazer tudo, a priori, e supervisionado por um profissional dessa área, né, seja um psicólogo, seja um médico, e vendo os testes, ainda não só deixando meio que de qualquer maneira, né? Mas eu queria ver o que vocês têm para falar sobre isso também. Eu acho que isso daí vai ser um desafio mesmo, né? Esses algoritmos não são validados para a área da saúde, né? Eles são validados como um todo, né? A gente vai falar isso na sequência, sobre esse grande desafio dos benchmarks, né? E como tornar esses algoritmos melhores possíveis para cada área diferente, né? Como fazer o ajuste fino, como é que vai ser, se vai ser via reg, se vai ser via ajuste mesmo desses algoritmos, se vai ter que desenvolver algoritmos do zero, né? É uma área bastante em aberto, acho que na sequência a gente fala um pouco sobre isso, mas queria saber também, Fabrício, sobre a tua opinião como uma pessoa muito interessada, né, na área de IA para a saúde especificamente, e ter acompanhado todas as notícias, etc., que tem aparecido no podcast, queria saber sobre qual área te empolga mais das aplicações de IA na área da saúde. Eu gosto muito, muito da parte de visão computacional, que é uma parte que me interessa muito. Eu estou até vendo sobre a possibilidade de fazer um mestrado na área, lá em Barcelona mesmo, quem sabe, já pensando em me aplicar. Mas inclusive, um dos episódios que saiu recentemente do programa é com um cara de Harvard, um pesquisador, doutor lá de Harvard, que eles lançaram o Chief, que é um modelo focado na parte de oncologia, se não me engano, especificamente, eu não lembro qual que era o câncer, porque faz algum tempo que a gente gravou já, mas que eles conseguiam prever acho que 94%, 96% de precisão, se não me engano, que esse câncer iria se desenvolver nas pessoas que eles fizeram ali o modelo. Cara, não eram tantas pessoas assim, mas um estudo lá vindo de Harvard, muito interessante para essa área. Então, essa parte de visão computacional é uma parte que me interessa muito, muito mesmo. E também a parte, claro, de Big Data, né, que vocês trabalham aqui no LabDAPS, de ver prognósticos possíveis e também, falando de Brasil especificamente, eu vejo quão útil isso pode ser quando a gente fala de São Paulo, mas quando a gente fala de, sei lá, Roraima, quando a gente fala de Acre, né, indo para lugares muito menores que não teriam uma capacidade de ter todos os exames, mas de
um modelo ali aplicado com dados de São Paulo, talvez poderia funcionar, né? Fazer talvez um aprendizado federado, que o pessoal faz bastante, né? Para aplicar em lugares que não teriam tanto acesso a equipamentos tão poderosos, mas que talvez conseguiria generalizar para coisas pacientes daquela área. Então, essas duas áreas são que me pegam bastante. Eu acho que muito interessante, juntando essas duas áreas de visão computacional com um pouco da nossa predição aqui, eu tenho visto e tem surgido cada vez mais papers que você consegue prever alguns valores laboratoriais a partir, por exemplo, de um exame de imagem, né? O eletrocardiograma. Eu tenho visto alguns que a gente consegue prever a hemoglobina glicada e ver se esse paciente pode ser ou não diabético, ou necessariamente insuficiência renal crônica. Então, é realmente uma aplicação muito interessante e quem sabe não vira um tema aí do nosso podcast nos próximos episódios, né? E é legal que vocês têm que trabalhar juntos, né? O pessoal médico com o pessoal mais tecnológico, o pessoal que cria modelo e tal. Inclusive você pode criar os próprios modelos, mas é sempre bom ter essa parte meio que colaborativa. Sim, com certeza. Então, eu gostaria que você, Fabiano, contasse para a gente um pouquinho sobre os benchmarks na área da saúde. Não, perfeito. A gente falou um pouco sobre como eleger o melhor modelo, né? O Fabrício brincou um pouco sobre qual que é, se é necessariamente o Gemini 2.5 Flash ou necessariamente outro. E isso é muito interessante porque os benchmarks eles são avaliados por meio de provas, né, que você faz com dois modelos. Então, você pode ter tanto na perspectiva de matemática quanto de código e você avaliar qual é o melhor modelo. O que tem sido colocado em pauta muito é necessariamente não só apenas a avaliação do benchmark, mas o voto também, né? Para você conseguir eleger um ranking de quais são os melhores modelos de inteligência artificial. Isso tem levantado muitas críticas, mas é algo que é importante para a gente conseguir eleger, principalmente na área da saúde, por exemplo, porque alguns modelos eles podem ser melhor adaptados na linguagem médica, né? E você ter uma plataforma como o LM Arena, que hoje em dia ele é usado para você conseguir avaliar os principais modelos de LLM do mercado, para a área da medicina é muito importante. A gente vê hoje o Med Arena fazendo um papel muito importante nessa linha. E o Med Arena, ele tenta trazer de forma duplo cega, né? Você não vê o modelo que você está imputando o prompt, você coloca um prompt que você gostaria e poderia adicionar uma imagem médica, necessariamente algum prompt com o contexto clínico, para conseguir avaliar e é por meio de voto. Então, o pesquisador ele acaba colocando ali aquele caso clínico que ele quer avaliar dos dois modelos, ele não consegue ver, e algo muito interessante que tem acontecido é que não é necessariamente os melhores modelos do mercado que tem ficado em primeiro no Med Arena, né? A gente tem visto alguns modelos que são um pouco anteriores, né, como por exemplo Gemini 2.0 Flash na frente dos modelos como o próprio 2.5 Pro, né, que é muito interessante, mas que a gente acaba precisando entender, né, que esse leaderboard, necessariamente esse ranking, ele tem a premissa de ser por voto, né? E muitas vezes ele mascara alguns vieses que a gente tem encontrado e vieses também que acabam preferenciando modelos que não são open source, né? E aí o professor pode até comentar um pouco melhor, né, de alguns comentários que surgiram a partir dessa metodologia, que acaba sendo uma ilusão, né, do leaderboard no LM Arena. Foi um artigo que saiu na semana passada, né, que tem dado o que falar na área, que chama The Leaderboard Illusion, tá? Que foi um artigo que procurou analisar como os algoritmos têm se tornado os melhores nessa LM Arena. Então, para quem não conhece o LM Arena, é um conceito bem simples, né? Você vai lá e escreve um prompt, né? Você faz uma pergunta, você recebe duas respostas que você não sabe de qual algoritmo que é. Aí você tem que falar, gostei mais desse, eu gostei mais daquele. Tá? E depois no final você tem um ranking, né? Você tem uma competição, né? Eles usavam o Willow Rating, né? Agora mudaram para outra estratégia. Mas a ideia é basicamente essa. Um algoritmo que ganha do melhor é um bom algoritmo, etc. Né? Então ganhar do algoritmo que não é muito bom no ranking, já não conta tanto, etc. Então eles fazem esse tipo de ranking para saber qual algoritmo constantemente dá a melhor resposta. Então parece uma competição bem justa, né? Você não sabe o que está por trás, você não sabe qual algoritmo é, você escolhe. Mas o que os autores acharam é várias manipulações por trás desse ranking, né? Então a autora sênior, que é a Sarah Hooker, ela publicou no Twitter os primeiros resultados, né, que encontraram nesse estudo, e ela mencionou que ela começou esse estudo porque ela submeteu um algoritmo no ano passado e viu que esse algoritmo estava tendo poucos embates contra outros algoritmos. Né, ou seja, não estava participando de muitas competições e acabava tendo uma nota ruim, etc. Então ela foi investigar
Então, um primeiro parênteses, né, é que não é uma forma ideal de você fazer ciência, né, quando você tem um pouquinho de raiva por trás, né, você está procurando um resultado, eu sempre falo para o pessoal do laboratório, né, a gente nunca deve se importar com o resultado, que é um pouco a ideia, por exemplo, do estudo clínico randomizado, né, duplo cego, né, que você não sabe, né, você quer que dê certo essa intervenção que você está testando, mas você, todo o processo, não sabe se essa pessoa recebeu ou não essa intervenção, e aí o resultado é justo, né? Foi uma avaliação independente. Nesse caso, os autores foram atrás do Eli Morina para tentar procurar problemas, né? Então já não é uma forma correta, já não recomendo essa forma. Mas eles encontraram alguns resultados bem interessantes. Eles contaram que alguns algoritmos, algumas empresas conseguiam testar os algoritmos, várias versões diferentes dos algoritmos, várias vezes. Né? Por exemplo, a Meta ela teve 27 algoritmos diferentes antes do último lançamento, privados. Ou seja, os resultados dessas pequenas versões não foram divulgados. O que ajuda a explicar, né, Fabrício? Eu acho que no podcast vocês mencionaram isso bastante. O fato de que o Llama 4, né, a última versão do Llama, foi tão bem no Eli Marina, né, e as pessoas testavam em casa no site do Llama e achavam muito ruim. Sim. Né? Ou seja, o que eles fizeram? Eles testaram 27 versões diferentes, com pequenos ajustes desse mesmo algoritmo, e deixaram a versão que foi melhor no fim das contas. Né? Isso a gente chama de sobreajuste. Né? Você vai lá e você olha o teste várias vezes. Né? Como nós, né, em A preditiva, nós olharmos o teste, voltarmos para o treino, mudarmos o treino. O que acontece? Você faz sobreajuste ao teste. Né? O que no final no teu teste dá ótimo, sim, mas o teu teste está sobreajustado. Né, que é um pouco assim, né? Então eles desenvolveram uma versão do algoritmo para ganhar o LM Arena. E só do LM Arena, né? Isso que é interessante, eles não se preocuparam tanto com outros benchmarks e tal, porque, quem sabe, provavelmente, né, o caso deles tentarem fazer essa otimização para o LM Arena, para ficar mais no topo, por algum motivo, né, para o pessoal baixar mais, pode acabar piorando o resultado dele em outros benchmarks que são mais generalistas, né, mais importantes. Exatamente, porque é um público bem específico que vai no LM Arena, né? Então, são pessoas que em geral, entendem de IA, né? Querem contribuir com a área, então fazem perguntas muito diferentes do que a população como um todo. Então, você sobreajustou para ganhar o LM Arena, né? E o interessante foi que eles botaram outro algoritmo para disponível, né? E aí teve uma grande polêmica, né? Ninguém entendia como é que o Llama estava tão bem nesse LM Arena e estava tão ruim no vibe check, né? No próprio uso. E aí depois descobriram que era uma outra versão, e aí o LM Arena colocou a versão de fato que o Llama estava usando, despencou, né, 30ª Foi posição. de, acho que segundo ou terceiro para 32º. Para 32º, quando colocaram de fato o algoritmo que eles tinham disponibilizado. Né? Então, é um grande desafio para saber, né, que nenhum ranking é perfeito, né? A gente tem que ter cuidado. Na nossa área de IA preditiva é uma coisa mais clara. Né? Então, a gente está tentando predizer, por exemplo, na área da saúde, né, predizer o diagnóstico de um paciente, ou predizer qual o prognóstico desse paciente. Por exemplo, quero predizer se esse paciente vai ser diagnosticado com câncer em 5 anos. Tá? Não tem erro, é uma resposta que você tem que acertar. Tá? E aí você, obviamente, pode usar várias métricas para mensurar essa qualidade, mas a resposta é certa ali. Em A generativa, você não tem muito uma resposta certa. Tá? Alguma pessoa gosta de uma resposta assim, outras pessoas gostam daquilo. Né? Até o que é verdade, às vezes está em debate. Né? Nem toda pergunta é qual a capital da França, por exemplo. Né? Muitas das perguntas, né, podem ter diferentes respostas certas. Então, para mensurar benchmark, né, para ter benchmark de A generativa, é muito mais difícil do que a nossa área de A preditiva. Né? Então, acaba abrindo toda essa caixa aí de desafios enormes aí para você saber qual que é o melhor algoritmo de todos. Né? E esse artigo foi muito importante para mostrar que até o benchmark que a gente achava que era o mais justo, né, que era deixar as pessoas opinarem, deixar as pessoas votarem, tem muito problema por trás. Eles encontraram também, os autores, encontraram também que não só essas grandes empresas estavam podendo lançar vários algoritmos, como também os próprios algoritmos dessas empresas estavam sendo testados mais vezes. Tá? E quando você testa mais vezes, você recebe o resultado. Aí você recebe o resultado, você consegue treinar, é assim que você faz um algoritmo sobreajustado para a LM Arena. Você recebe o resultado de todos os seus prompts, o teu algoritmo ganhou quando a pergunta foi essa, perdeu quando a resposta foi essa. E você retreina baseado naquilo que o teu algoritmo vai mal. Né? E você consegue, assim, de certa forma, ter o resultado de teste e ir sobreajustando o teu teste, voltando e tal. Então, foi um artigo muito importante. Né? A gente espera que o pessoal do LM Arena, que foi um projeto, começou como um projeto acadêmico, né? Obviamente, se tornou muito grande e tem impactos gigantescos. Né? Por exemplo, o DeepSeek, né? Causou uma perda gigantesca aí no mercado mundial, na economia mundial,
Não só, né, a gente fala muito que foi porque era um algoritmo que foi muito eficiente nos GPUs, etc. Mas se tivesse resultado ruim nos benchmarks, não importava para nada, né? Sim. Você usar um H100, né, para desenvolver o teu algoritmo, e no fim das contas ele ser um algoritmo péssimo nos benchmarks. Ele derrubou o mercado, né, principalmente da NVIDIA, porque ele era bom nos benchmarks. Né? Então a consequência é um site, né, que parece coisa simples, mas tem consequência de bilhões e bilhões de dólares aí na economia mundial. Então a gente espera que os autores, que os desenvolvedores desse site, né, tenham ouvido esse artigo e sejam mais justos aí, principalmente em relação a comparação dos algoritmos acadêmicos do que dos algoritmos da Meta, do Google, que, como esse artigo mostrou, estão tendo muito mais benefícios do que os algoritmos acadêmicos. Acrescentando um dado, nesse artigo eles encontraram que os algoritmos, os modelos, na verdade, da OpenAI e do Google, só essas duas empresas já eram responsáveis por 40% das lutas, né, das batalhas de modelos. Ou seja, o pessoal de outras empresas começa a ficar para baixo, e de universidade nem se fala, né? Então, uma comparação bem injusta. E o terceiro ponto que eles colocaram, né, é que os algoritmos vão sendo tirados do ranking também, né, e eles pediram para serem mais transparentes, né, para a Marina ser mais transparente. Então, como sugestão, como resultados, né, como orientações desse artigo, eles colocam que todos os resultados deveriam ser públicos, tá, até desses testes privados, né, de algoritmos que não saem, deve ser público para a gente saber o que as empresas estão fazendo. Se limitar também o número de modelos diferentes que cada empresa pode colocar, tá? E ser mais transparente em relação à remoção dos algoritmos, tá? Então, muita coisa a ser mudada, tá? Então não existe benchmark perfeito, então precisamos ficar atentos a isso, sempre olhar, né? E sempre checar mesmo, né? Então e cada pessoa, dependendo da pergunta que ela tem um algoritmo favorito que usa, né? Sempre usar assim e ver qual que algoritmo é melhor para o que você usa esse algoritmo, né? Fazer esse vibe checking, né? Que a gente chama, e nunca confiar cegamente nesses benchmarks. Então, para finalizar, a gente queria escutar um pouquinho sobre como está a saturação do mercado de benchmarkings, né? Você comenta bastante, então a gente queria escutar aqui em primeira mão. Essa é uma discussão bem presente, né, quando a gente fala de LLMs, porque os principais benchmarks que a gente vê o pessoal usando nessas empresas, grandes usando, MMLU, o GPQA, né, GPQA, enfim, muitos outros também, o AIME, né, de matemática, a gente vê que quase todos eles, quando as empresas lançam um modelo novo, eles estão ali perto dos 90% de acerto do modelo, né? Então você fala, tá, se está perto dos 90%, seja 91, 93 ou 95, quer dizer que esse benchmark já não está mais servindo, né? Não está testando nada. Porque muitas vezes essas empresas pegam esses benchmarks e fazem exatamente o que o professor Alexandre falou, né? Otimizam o modelo, eles overfitam, né? Sobreajustam o modelo para funcionar bem para esse benchmark, só que quando você vai olhar no próximo, não está muito bem. Então, isso aconteceu recentemente até, que eles testaram, não lembro exatamente qual foi, era algum desses benchmarks de Olimpíada de Matemática lá nos Estados Unidos, que no AIME 2024, por exemplo, esses modelos top, aí, Gemini, OpenAI O1, O3, estavam batendo 90%, foram testar para esse novo, ficaram ali próximo dos 7%. Então, quer dizer, e às vezes até esses novos, né? Eu acho que eu vi um estudo recentemente que fala exatamente sobre isso. Ok, é uma pergunta nova que não está online, beleza, mas tem muita pergunta parecida online. Isso, exatamente. Às vezes aquele exato, com aqueles números, é novo tal, mas já tem muita coisa muito parecida, o algoritmo aprendeu algo exatamente ou basicamente igual. Sim. E só readaptou, fez essa pequena reajuste. Exatamente. A gente fez até, o Mário Filho, né, que a gente até convidou para o podcast lá, Kaggle Master brasileiro, Grandmaster. Ele começou a fazer, eu até ajudei ele a fazer alguns testes lá também, de fazer um benchmarking OAB Brasil, né? Então pegar todos os modelos famosinhos aí e testar para a última prova da OAB, que não estava em nenhum teste, porque tinha acabado de sair, né, a prova e os resultados. Só que, exatamente isso que você falou, os testes do ano passado, do ano retrasado, simulado, qualquer coisa assim, é uma coisa parecida, vai acabar sendo, então os caras eles vão treinar nesses dados e vai acabar se saindo bem. E foi o que a gente viu, né? Os modelos top de linha ficaram ali nos 70, 80, acho que não chegou nos 90, mas ficou ali nos 87, acho que era o que tinha performado melhor naquela época que a gente publicou no LinkedIn. Então essa é a questão principal. E o que tem sido feito?
Um dos que mais são relevantes nessa área, assim, mais generalista possível, é o ArcAGI, lá do François Chollet, exatamente, que ele tinha feito o ArcAGI, que eles até fizeram uma brincadeira de oferecer acho que $1 milhão para qual que for o modelo que passar, né, que bater eles, e o O3 High, né, funcionando com esteroides ali, como vamos falar, né, com uma computação um pouco mais do que é o modelo que vai funcionar para mim e para você, que você vai usar. Ele tinha chegado ali nos 80 e tantos %, e aí o François olhou e falou, tá bom, acho que está na hora de criar o ArcAGI 2, né, porque... Então, isso é uma coisa natural, né, de uma atualização dos benchmarks. Se bateu lá, beleza. Então, pode ser um sobreajuste, ou pode ser que o modelo esteja bom, então, mas não está testando mais nada, na verdade, né? Então, vamos criar uma nova coisa para ver se é o modelo que está bom mesmo, ou se é que está generalizando ou não. E aí eles criam um novo benchmark. Tem também o Humanities Last Exam, teve o Zero Bench também, que aí eles jogam esses caras no mundo, que são, entre aspas, mais difíceis, ou tendo dados que seguramente não foram usados no treinamento, e aí pegam os modelos mais parrudos do mercado, vai lá ver quantos acertaram, tipo 0%, 5%, então quer dizer, o modelo está sobreajustado para os benchmarks que a gente vê por aí, e aí o que a gente faz? Uma coisa é criar novos benchmarks, porque essas aí já estão inúteis, já as perguntas ou foram vazadas, ou perguntas similares foram vazadas, mas para chegar numa generalização vai ser isso, né? Criar novos benchmarks, ou tentar os caras lá de dentro criar os modelos. Foi uma coisa que o Gustavo de Rosa comentou na entrevista que a gente fez com ele, né? Que ele participou da criação dos modelos Phi 4 lá da Microsoft, de fazer com muito cuidado para não ter a contaminação dos dados na hora de treinar o seu modelo, né? Então, quando você for testar isso nos benchmarks que estão por aí, de ser um modelo que o máximo possível você tem alguma segurança que não tem dados contaminados, mas é bem provável que alguma coisa de contaminação exista ali. Eu adicionaria mais um desafio, né, que é você acabar criando benchmarks para aquilo que os algoritmos não fazem bem, e às vezes é uma coisa inútil. Também. Né? Às vezes é uma coisa desinteressante, desimportante, mas você descobre que o algoritmo erra essa coisinha aqui, vou criar um benchmark exatamente para isso, que os algoritmos acertam 1%, e aí você cria o quê? O risco de os algoritmos começarem a serem otimizados para essa coisa irrelevante lá atrás. Né? Então, perder para as coisas que são importantes, né? Perder a potência para as coisas que são importantes. Exatamente. Então, é um grande desafio, acho que... o desafio está aberto assim, para o desenvolvimento desses algoritmos que funcionam. Na teoria, a LM Arena me parece uma ótima ideia, né, de benchmark, de seguir, mas agora com esses desafios a gente fica também um pouco com o pé atrás, né, principalmente a partir desses artigos, de confiar, mas vamos aguardar. Como eu falei antes, né, para dados estruturados, que é o que nós trabalhamos no laboratório, nós temos métricas bem claras, né, o que a gente mais usa é a área abaixo da curva ROC, né, que usa diferentes thresholds para avaliar a sensibilidade e especificidade do modelo. Isso daí não tem muito o que discutir. Né? O grande desafio é acreditar numa área abaixo da curva ROC quando você não viu o que está por trás do desenvolvimento desses algoritmos, que é a questão do sobreajuste. Né? Às vezes o pessoal desenvolve o algoritmo olhando o teste, voltando para o teste, indo e voltando. Então, também temos muitos desafios na área de dados estruturados, com relação ao sobreajuste e em relação à confiança desse algoritmo. Então, não é só ver o resultado do artigo, a área abaixo da curva 0,98, né? Concluir, esse artigo é sensacional, esse algoritmo, esse grupo de pesquisa é ótimo, né? Também sempre, então acho que essa é um pouco da conclusão desse episódio, né? Sempre analisar os benchmarks com alguma desconfiança, né? Com algum cuidado, até esse que a gente confiava quase que cegamente, como o LM Arena. Vou complementar com uma coisa um curso que o professor Alexandre deu. Se você não fez, vai lá no YouTube fazer, eu já fiz. Que você fala exatamente sobre isso numa aula da parte da contaminação, que o pessoal estava testando, fazendo um modelo para prever se a pessoa ia desenvolver hipertensão, se não me engano, né, no próximo ano, alguma coisa, e estava batendo assim, estava quase 1 nessa área da curva ROC, e depois foi ver que uma das features lá era para ver se a pessoa tomava remédio de hipertensão. Então, já foi lá, a pessoa já tinha hipertensão. Exatamente. Essa informação apenas não estava no prontuário eletrônico, né? Mas a pessoa já tinha isso que a gente chama de vazamento de informação. A gente até escreveu uma carta ao editor sobre isso, aproveitando para
para explicar um pouco esse conceito de vazamento de informação. Às vezes você usa... Né, é um dos grandes problemas das competições do Kaggle. Às vezes o pessoal ganha a competição do Kaggle puramente com vazamento de informação. Descobrem que alguma variável ali está escondida dentro dela, o resultado que já aconteceu, e a pessoa só usa essa variável. Né? Por isso que muitos dos modelos do Kaggle acabam não sendo usados na prática, né? Acabam não tendo resultados relevantes. Então, sempre muito cuidado, né? E sempre utilizem todos os passos aí necessários para o desenvolvimento de um bom algoritmo preditivo. Não é só jogar os dados e deixar o algoritmo se virar, porque o algoritmo vai procurar esses atalhos, né? Essas manipulações. Né? Então, tem muito conhecimento por trás que é importante a gente ficar de olho. Se você gostou, nos acompanhe nas redes sociais. A gente vai deixar tudo aqui na descrição. Se vira isso daí. A gente vai deixar tudo aqui na descrição. Vamos fazer um fechamento? Tem as palavras finais, professor? Bom, obrigado, pessoal, pela audiência. Obrigado, Fabrício, pela presença. Estamos em fase de treinamento do nosso podcast ainda. Nós estamos aprendendo como fazer essa questão de divulgação científica, né, numa área que é tão técnica. Como é que a gente transforma isso de uma forma interessante para o público como um todo, para ajudar a conscientizar as pessoas sobre o que vem por aí, né? Vem aí uma grande transformação na sociedade, na economia, no trabalho, né? E a gente precisa começar a falar um pouco mais sobre isso. Vamos tentar ter sempre um tema candente, interessante, com ótimos convidados, como tivemos hoje com o Fabrício. Então, até a próxima, pessoal. Fabiano? É isso, pessoal. Agradecer aí. É uma área que todo dia tem novidade. A gente vai estar trazendo aqui para vocês tudo que a gente vê. Da mesma forma que o Fabrício falou que ele se organiza, a gente também está se organizando aí para trazer informações pertinentes da área, principalmente voltada para a área da saúde, né? Inteligência artificial na área da saúde. É um prazer e muito obrigado aí, pessoal, pelo convite e pela participação. Fabrício, muito obrigado por ter vindo. Vocês vão estar aqui sempre, então não tem um brilho, mas muito obrigado, por gentileza. Foi um prazer, pessoal, estar aqui com vocês. Foi uma honra, na verdade. A gente, lá no IA Sob Controle, já entrevistou, como eu falei, quase metade do LabDAPS, né? Então, a gente gosta muito do trabalho que vocês fazem, e ainda mais divulgação científica é uma coisa que a gente gosta de trazer pessoas que estão fazendo isso, especificamente no Brasil, né? De fora tem muito material, muita coisa que a gente vê nas redes sociais, mas fazer isso no Brasil, do jeito que a gente é mais importante ainda. Fazer isso em português, né? Em língua portuguesa tem uma importância muito grande, e parabéns aí pelo primeiro episódio, uma honra estar aqui, e que venham muitíssimos mais. Perfeito. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. A gente é @labdaps no Instagram, no LinkedIn e também no YouTube. Nos acompanhem. Mês que vem a gente está de volta. Tchau!